E começou, estamos ao vivo, online, eu ia falar, estamos ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores, vocês são organizados? São pessoas organizadas? Nosso convidado já entrou também, eu só vou colocar aqui o título, né, da nossa live. Vamos falar hoje sobre organização, já dando aquela boa noite para Anne, nossa querida Anne que está aí com a gente sempre, o Carlos Eduardo, a Rabo Loquita, a Rayane, o Gabriel, o Dani, o Betinho Corredor. O Betinho Corredor é free runner? Enfim, boa noite também para Samara, boa noite para o pessoal que está entrando aí, galera. A Ellen também, tá certo? Vamos lá, pessoal. A Grace ou Grace, enfim, boa noite para todos que estão entrando com a gente. Como ter mais organização? Dentre vários outros assuntos que vamos falar hoje. Esse com certeza é um que vocês me perguntam muito. Como que eu posso ser mais organizado, Vitor? Como que eu faço para conseguir estudar mais, ler mais? O pessoal tem perguntado muito. Como ter mais organizado? Não, poxa, como ter mais organização, cara. Dentre várias coisas, essa é uma das pautas de hoje. Lembrando, pessoal, que vocês que estão aqui hoje podem fazer aquisição dos nossos selos. Quando você faz a aquisição de um selo, você está ajudando essa live para que ela ocorra mais vezes. Já quero começar agradecendo aí a Tânia Mara, está certo, 0502, que comprou aí pra gente 2 selos. Agradecendo também o pessoal que está entrando. Bom, então vamos falar hoje sobre organização. Tá certo, pessoal? Deixa eu já colocar nosso convidado aqui, o Rix, do Local Preservado, do perfil @localpreservado. Nosso convidado de hoje, que é perito criminal. Fala, Rix, como é que tá, meu querido? Boa noite, tudo bem? Fala, Vitor, boa noite, tudo bom, cara? Tudo tranquilo. Cara, brigadão por ter topado participar, tá certo? E seja muito bem-vindo aqui ao Metaforando, pra gente bater esse papo. Cara, eu que te agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, eu te sigo há muito tempo, mesmo antes de eu ter o meu perfil aqui, o Local Preservado, eu já te seguia no meu perfil pessoal, gosto muito do seu trabalho, erro quase todas as enquetes que você faz. Normal, normal. Cara, todas eu coloco, agora eu não lembro, tem uma assim que eu sempre coloco assim, que eu me confundo, eu acho que Nojo? Não, agora eu esqueci, cara, mas assim, eu erro quase todas. Mas, pô, de vez em quando agora eu tô acertando mais, que eu tô sempre acompanhando. Então, novamente, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite aí, todo mundo que tá acompanhando. Pô, cara, eu te agradeço mais uma vez. E eu acho muito assim, muito bacana, porque quando eu comecei a seguir o Local Preservado, eu via as diferenças que você colocava sobre ser o perito criminal. Porque muita gente às vezes acaba sendo pega no susto e fala, peraí, o Vitor fala perito facial tal, e tem toda uma questão, né? Por exemplo, eu falo perito facial, claro que é um nome que popularmente fica muito bacana para o vídeo, mas não existe uma função de ofício, não existe um oficial em perícia facial, né? Como eu sempre falo para a galera. Perito facial é porque eu já realizei perícia na expressão facial e como já tem aí uma jurisprudência, pode-se dizer, poderia me chamar perito facial, né? Enquanto não tem, não foi feita nenhuma perícia, nenhum parecer técnico nessa situação, não pode se falar sobre. Mas é até interessante perguntar aqui, né? Bom, primeiramente, cara, você é perito criminal, como que é o seu dia a dia, como que é o seu trabalho, para a galera entender. Perito criminal, Rix Averbach, como é que é? Certo. Então, eu sou perito criminal aqui de São Paulo há 15 anos, agora em abril completo 16 anos. O perito criminal é um cargo acessível através de concurso público. Ele é uma carreira policial aqui em São Paulo. Tem alguns estados que não é mais uma carreira policial, mas aqui em São Paulo nós somos todos policiais civis, prestamos o concurso da Polícia Civil, mas a gente está dentro de uma organização hierárquica diferente, dentro de uma estrutura conhecida como polícia científica. Então, o que acontece é o seguinte, a confusão que o pessoal faz é que, bom, perito é uma palavra muito ampla, né? Perito é qualquer pessoa que tem conhecimento muito específico em alguma área. Então, por isso que tem essa confusão, mas o termo perito criminal, em alguns estados é conhecido como perito criminal oficial, é aquele que o artigo 158 do Código de Processo Penal fala,
que é o funcionário público que é destacado, né, dentro de uma estrutura. Como eu falei, aqui em São Paulo é policial, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul não é, no Rio de Janeiro é totalmente vinculado à Polícia Civil, enfim, é uma carreira pública, acessível através de concurso público, que é quem vai fazer o exame de corpo de delito. Aí quando a gente pensa corpo de delito, a gente lembra daquilo lá de se você sofreu um acidente ou alguém te agrediu, de você ir lá no IML e fazer um exame de corpo de delito. Mas quando a legislação fala em corpo de delito, ela quer dizer qualquer vestígio de um crime. Então, qualquer crime que deixe vestígios será obrigatório o exame de corpo de delito, que vai ser feito por um perito criminal, não suprindo, por exemplo, tem que ter perícia mesmo que tenha uma confissão, é basicamente isso. E quem faz esse tipo de perícia é o perito criminal. E aí, no meu caso, eu trabalho já há algum tempo no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no DHPP. Minha equipe a gente trabalha exclusivamente com o DHPP, então, nos últimos quase 5 anos, eu faço exclusivamente locais de homicídio, locais de crime, de homicídio, e também as mortes decorrentes de confronto com a polícia. É basicamente isso. Então, a confusão que o pessoal faz é essa. A gente não tem, de fato, um cargo específico para uma pessoa que seja como você, um grande especialista em expressões microfaciais, mas nada impede que você mesmo preste uma consultoria para a polícia num caso que seja necessário esse tipo de conhecimento, né? E quem sabe no futuro a gente não venha a ter, do mesmo jeito que aqui em São Paulo a gente também não tem um perito criminal especialista em psicologia forense, a gente não tem um setor de psicologia forense, mas tem estados que já tem, tipo o Paraná. Quem sabe um dia, com a evolução das coisas, a gente venha a ter uma especialidade oficial. A especialidade existe, mas assim, num meio privado, que é justamente o que você faz. Mas você pode perfeitamente, que nem a gente vê nos filmes, mais ou menos aquilo, prestar uma consultoria. E é uma coisa muito importante. A gente tem um déficit em algumas áreas, porque a lei demora para mudar, né? Então, assim, até acontecer algum problema muito grande e que fique muito claro que é necessário ter alguns profissionais de algumas determinadas áreas, a lei continua igual. Então, quem sabe um dia a gente tenha também. Então, é basicamente isso. O perito criminal é esse. É aquele cara que vai para o local de crime, qualquer tipo de local de crime, acidente de trânsito, furto de galinha, queda de avião. O perito criminal atua também paralelamente à CENIPA, né, a CENIPA não, desculpa, agora esqueci o nome do órgão da aeronáutica. Enfim, e também os peritos criminais de laboratório. A gente tem os laboratórios da polícia científica. Então, o perito criminal é basicamente isso. Ou ele faz perícia externa, local de crime, ou ele faz perícia interna de laboratório. E é isso que eu faço desde os meus 25 anos, lá atrás, em 2006. Caraca, o Rix, e é engraçado, né, que eu vejo que o pessoal pergunta muito, eu vejo seus stories direto, né, mas até bom você já falar para a galera aqui, que o pessoal com certeza vai sair daqui, já vai te seguir e já vai fazer a seguinte pergunta: qual faculdade eu faço para ser perito criminal? E aí? Então, assim, como eu te falei, né, um cargo público, ele é acessível através de concurso público. Todo concurso público tem um negócio que se chama edital. O edital é como se fosse o manual de instruções do concurso. É lá que fala o valor da inscrição, é lá que fala a data da inscrição, é lá que fala a idade mínima, é lá que fala, e aí principalmente quais faculdades são aceitas nesse concurso para perito criminal. Vai estar tudo no edital. Então, assim, tem um concurso aberto agora no Mato Grosso do Sul, para quem quiser prestar, só procurar na internet, vai estar lá o edital de perito criminal do Mato Grosso do Sul. Lá vão estar as faculdades que são aceitas no concurso, porque é importante destacar que não existe uma faculdade que você faça e você saia de lá perito criminal. Então, assim, tem um curso tecnólogo aí. Até te perguntar, porque eu vi outro dia uma galera falando que parece que tem uma faculdade que é faculdade de perícia criminal. O nome do curso é perícia criminal, uma coisa assim.
É Investigação Forense e Perícia Criminal, IFPC. É um curso tecnólogo de 2 anos ou 2 anos e meio que vendem e assim, eu não sei se é má fé ou se é o pessoal que não lê direito, mas dá a entender que você vai sair de lá direto para uma delegacia para trabalhar. E não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: você vai fazer esse curso, você vai ter um curso de tecnólogo, você vai ser um tecnólogo em investigação forense e perícia criminal. Com esse curso, você não vai conseguir prestar o concurso público para perito criminal, porque ele é um curso que não é aceito em nenhum concurso, basta ler qualquer edital. São 2 motivos, basicamente, que esse curso não é aceito. Primeiro, porque ele tem uma duração muito curta, ele tem uma duração de 2 anos ou 2 anos e meio, dependendo da instituição. E existem normativas, tanto estaduais quanto federais, que falam que para o concurso de perito criminal você precisa ter um curso de no mínimo 4 anos. O outro motivo é que existem muitos concursos, como o de São Paulo, por exemplo, que ele exige aqueles cursos que estão lá no edital, só que na modalidade bacharelado. Então, tem o tecnólogo, tem a licenciatura e tem o bacharelado. Né? Tem muitos estados que exigem o bacharelado. Então, esse seria um segundo motivo. E o terceiro motivo, existe uma lei federal, a Lei 12.030 de 2009, que fala que os concursos para perito criminal, eles têm que trazer no seu edital exatamente que faculdades tem que fazer. Então, assim, existem concursos, por exemplo, existiu agora o concurso de Minas Gerais, que o edital falava qualquer faculdade. Tecnólogo, licenciatura e bacharelado. Beleza, o edital falava isso. Então, assim, só que existe essa lei federal que fala que não pode. Então, tem ações na justiça que provavelmente vão derrubar esse concurso. Então, a questão é basicamente essa. Existem as faculdades que são bem aceitas, tá? Então, assim, o ideal é que todo mundo vá ler o edital, mas eu sei, né, eu vejo na prática há 1 ano que as pessoas não leem o edital. Então, existem os cursos mais tradicionais, assim, que são aceitos em quase todos os estados, que é engenharia civil, ciências contábeis, farmácia, biologia, química, são faculdades que são bem aceitas. No meu caso, eu fiz direito. Direito é aceito em São Paulo e mais 9 estados. Então, assim, não é um curso dos mais aceitos. Mas o ideal é que todo mundo vá ler o edital do concurso. É só digitar no Google lá, perito criminal, edital e o estado que você quer consultar, que vai aparecer dezenas de links de cursinhos preparatórios e das bancas organizadoras do concurso. É basicamente isso. Perfeito. É até interessante deixar claro, né, Rix, como você faz muito bem também lá no seu perfil no Local Preservado, porque eu vejo que a galera tá vindo cada dia mais nessa onda. Tem muita gente cada dia mais querendo saber mais sobre. A palavra perito fica pipocando toda hora, né? Perito, 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 perito. Eu vejo que muita gente, depois que eu comecei a comentar, né, perito facial nos vídeos, o pessoal até falou, peraí, cara, eu consigo exercer uma função, por exemplo, como um consultor, ou de repente um assistente técnico, né, um perito privado, com conhecimento de linguagem corporal. Então, quando o pessoal começa a pesquisar, o negócio vai longe. E a gente sabe que tem muita gente aí que aproveita esse espaço para colocar desinformação, né? Sim. Isso é sempre bom lembrar, galera, quem quer entender mais sobre perícia criminal, né? Entender como que é possível, como que é a jornada, o dia a dia, só seguir aí o Local Preservado. Para quem não sabe, é só clicar na setinha que está aqui, ó, no canto, no topo aqui da tela, tem uma setinha para baixo. Você clica aqui, já aparece o perfil do Rix e o meu, você consegue seguir os 2 perfis aí. Beleza, Rix. Cara, eu queria entrar num ponto contigo, que é assim, a gente está nessa jornada do poder da comunicação e eu gosto de pegar a visão de todo mundo que passa aqui para conversar comigo sobre alguns pontos específicos. Você é concursado, fora o fato de ser concursado, você tem que lidar na sua demanda de serviço com, imagino eu, com muito serviço, muita tarefa intelectual. Refletir, ponderar, né, fazer uma avaliação de cenário. E são aí algumas faculdades mentais que envolvem o peso da organização, da disciplina, memorização, estudos, leitura, né? Imagino que um autocontrole também, o equilíbrio emocional para lidar com algumas situações ali, principalmente você falou que você é em equipe, né? Coordenação em grupo, enfim, liderança.
Então, cara, eu queria te perguntar, queria, na verdade, começar um papo contigo. O cara hoje, que ele quer estudar, seja para prestar um concurso, seja porque ele quer se desenvolver melhor na empresa, mas esse cara ele não consegue, sei lá, de repente, o cara não consegue ter uma constância. Um dia ele acorda às 7, no outro ele acorda às 10, no outro ele acorda às 8. O que você falaria para um cara desse sobre organização e disciplina? Qual que são as suas visões nessa área, cara? Então, cara, vou ser bem sincero, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. É uma coisa um pouco do meu temperamento. Eu não sei se você gosta desse assunto assim, mas existem 4 temperamentos, né? Eu sou sanguíneo. Eu sou um cara que eu me empolgo muito com as coisas, eu pulo de cabeça em tudo, mas se eu não estabeleço metas e me organizo, eu me perco em tudo e não termino nada. Isso, inclusive, é a minha história nas artes marciais. Eu vejo que você gosta do Kendo, do Kenjutsu, né? Eu já passei por isso também, né? Eu fiz algum tempo, mas não segui em frente justamente porque eu tive, durante a minha vida, muitos começos, alguns meios e poucos fins, né? Então, o que eu aprendi, cara? Eu aprendi isso com 2 fontes, principalmente. Uma delas foi estudando os livros do Jordan Peterson, né? Que é um psicólogo, né? Americano. E ele tem o Mapas do Conhecimento, que é excelente, mas ele é um pouquinho mais pesado. Mapas do Conhecimento, aquele gigantesco. Caraca, eu é pesado aquele livro. Mapas do Conhecimento não li não, cara. Eu li. Mas o mais importante dele, para mim, que eu acho que é fundamental para todo mundo, quem está assistindo, anota aí esse livro e vá ler. É o primeiro, o 12 Regras para a Vida, que é o de capa branca. Eu estou lendo o segundo agora, o Mais 12 Regras, que é o Além do Caos. Mas o primeiro, eu acho que é fundamental para todo mundo. E uma das regras que ele traz nesse livro, o nome das regras parecem meio bobas, parece coisa de autoajuda, mas não é. É autoconhecimento. Não, é autoconhecimento mesmo. Tem uma das regras que fala assim, arrume o seu quarto antes de querer arrumar o mundo. Sim. E quando você vai ler essa regra, você pensa assim, ele está falando literalmente sobre arrumar o quarto. Também tá. Mas uma coisa que ele fala, mas uma coisa que ele fala nessa regra é o seguinte, uma pessoa tem que ter metas ambiciosas na vida. Por exemplo, se você tá muito acima do peso, ou tá precisando entrar em forma e você quer emagrecer, você tem que colocar uma meta lá. Sei lá, eu quero emagrecer 20 quilos. Isso não vai acontecer. Hoje é quinta, você não vai emagrecer 20 quilos até segunda. Ou você não vai ganhar 20 quilos de músculo até segunda, se o seu objetivo for ser um halterofilista, por exemplo. Não vai. Então, assim, você tem que ter uma meta ambiciosa, e o segredo para você chegar nessa meta ambiciosa é traçar micrometas que sejam muito realizáveis e alcançáveis, assim, micrometas diárias. Então, por exemplo, eu quero correr uma maratona, eu quero correr 42 quilômetros, mas eu sou sedentário. O que eu posso fazer? Hoje eu vou andar 10 minutos. Amanhã eu ando mais 10 minutos. Semana que vem eu ando 20. E você vai progredindo, né? Literalmente, um degrauzinho por vez, até que um dia você vai correr os 42 quilômetros. Se você tentar sair do sedentarismo para correr 42 quilômetros, hoje, quinta-feira, eu estou sedentário, domingo eu vou correr a maratona de São Paulo, por exemplo. Você não vai conseguir, você vai se quebrar todo, talvez você até tenha um problema mais sério. Então você tem que estabelecer essas micrometas. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer. Eu tenho minhas metas, eu tenho coisas assim que eu quero atingir, mas eu sei que não vai ser de um dia para o outro. Tem pessoas que são extraordinárias que conseguem as coisas mais rápido, mas eu sou uma pessoa normal, então eu preciso disso. Isso é a primeira coisa que eu estabeleci, assim, ter consciência de que eu não vou conquistar tudo de um dia para o outro. Isso daí é uma coisa que evita muito a frustração. Concurso público é um exemplo disso. Você quer prestar um concurso público, concurso para perito, é um concurso multidisciplinar. Cai física, química, biologia, matemática, português, conhecimento lógico, medicina legal, criminologia, criminalística e informática. E contabilidade também. Então, assim, é uma meta. Para quem quer prestar concurso, a sua meta é essa. A sua micrometa é estudar um pouquinho por dia e ir aumentando gradualmente. Isso aí é uma das coisas, se você quiser, depois a gente pode
entrar melhor nisso. Essa é uma das coisas. A segunda coisa que eu aprendi aí foi com um psiquiatra, o Ítalo Marcilli, é que é muito importante você acordar, ter um horário para acordar todos os dias. Então, assim, eu procuro acordar todos os dias no mesmo horário, mesmo quando eu vou dormir mais tarde. Isso aí, não só ele, o próprio Jordan Peterson fala isso também no livro dele. É acordar todo dia no mesmo horário. Então, assim, você não precisa acordar, não é aquela coisa de acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. É uma coisa assim que você consiga fazer, tipo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, dependendo da sua rotina. Mas o importante é manter isso. Por quê? Isso vai fazer com que o seu cérebro se condicione a começar a funcionar naquele horário todos os dias. E aí você automaticamente vai acabar condicionando o seu horário de dormir. O horário de dormir, eu sei que assim, eu tenho muita dificuldade para dormir, então se eu deitar para dormir agora, eu não vou conseguir dormir. Mas se eu conseguir começar a manter esse hábito de acordar todo dia no mesmo horário, vai chegar uma hora que eu vou começar a ficar com sono mais cedo. E com isso você vai começando a adaptar o seu horário. Isso daí é importantíssimo para você ter uma rotina. A gente, às vezes, joga muito contra nós mesmos, né? A gente se sabota. Então, se você começa a tomar controle da sua própria vida, das suas situações, do seu dia a dia, você começa a você toma as rédeas, né, de você mesmo. A gente não pode viver ao acaso. Então, eu acho assim, que ter um horário para acordar é um negócio muito importante, foi uma coisa que me ajuda bastante. Óbvio que tem um dia ou outro, assim, por exemplo, eu faço plantão, né? Então, se eu volto de um plantão de 24 horas, não dormi nada à noite, né? Porque fui fazer local de crime, o meu dia seguinte vai estar um pouco prejudicado. Sim. Mas aí eu tento regular isso. No dia seguinte, eu vou acordar naquele horário. E isso é importantíssimo. Acho que foi uma coisa que me ajudou bastante. E uma outra coisa que me ajudou bastante também, aí entra muito nessa questão do temperamento, é ter uma agenda. Sim. E quando eu digo agenda, é uma agenda física mesmo, porque eu sou velho, né? Eu fiz 41 anos, então assim, eu até anoto as coisas no celular, na agendinha ali do Google, para apitar a notificação, mas eu escrevo tudo. Eu acho muito importante você ter uma agenda com as coisas que você precisa fazer. Então, como eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada, eu preciso ter uma agenda, eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer no dia. Óbvio que não é assim, que eu coloco horário... Do batidinho, assim, não, tranquilo. Mas assim, eu sei que naquele dia eu preciso fazer algumas coisas. Então isso vai para minha agenda e eu tenho que fazer aquilo. É basicamente isso. Novamente, voltando na coisa da micrometa. Obviamente que tarefas realizáveis, né? Se eu tenho o perito criminal, ele faz o local de crime e depois esse local de crime ele é traduzido num laudo. Então eu preciso fazer meus laudos. Se eu não me organizo, eu começo a acumular laudo. E se eu começo a acumular laudo, isso me gera muitos problemas. Geram problemas, além de eu não conseguir viver bem com isso, eu fico com consciência pesada, pode me gerar problema também de corregedoria, fora que eu estou atrapalhando uma investigação, né? Então eu preciso ser organizado por causa disso também. Então eu tento fazer essas coisas, acordar no mesmo horário, ter metas e micrometas que eu consiga concluir, ser organizado com horário. Peraí, rapidinho. Não, manda brasa aí, cara. Ser organizado com horário e manter rotinas. Né? Eu tenho minha rotina é um pouco falta de rotina por causa do trabalho, mas isso não depende de mim. No que eu posso... também, né, cara? Deve ser correria pra caramba, né? Imagina. Tem isso. Tem isso, porque assim, o plantão, o perito plantonista, ele está lá à disposição. Então, pode ser que eu vá trabalhar 24 horas e não aconteça nada, mas pode ser também que eu vá trabalhar 24 horas que eu vou sair 8 horas da manhã e vou voltar a hora que tiver que voltar. Pode acontecer. Então, acho que é isso. Acho que essa questão aqui da disciplina
nas suas metas, nas coisas que você tem que fazer, ter horários, anotar os seus compromissos e honrar os compromissos, eu acho que é muito importante. Perfeito. Ó, só uma coisa aqui, o Rick, a Dinha tá falando para você tomar chá de gengibre. Então tá aí, Dinha. Tá falado aí. Ela pediu para falar, tá falado. O pessoal que tá Né, perguntando, a live vai ficar salva sim. A live vai ficar salva aqui no perfil. Vi que teve gente que perguntou o nome do livro, 12 Regras, o Antídoto para o Caos, do Jordan Peterson. Jordan B. Peterson. 12 regras para a vida. 12 Regras para a Vida, um livro Eu branco. tô, ele tá aqui, mas não tá alcançável. Eu teria que sair da live. Mas, Tá lá na sala, tu já é, até volta quando você tava falando, não tá pra cá não. que bola. Das micrometas, cara, fora o Peterson, que é muito bom, muito maravilhoso, tem o John Acuff também, do Finish, o nome do livro dele chama Finish. Give yourself the gift of done. Né? Dê para você mesmo o presente de terminar as coisas. Exatamente. Ele fala assim muito sobre você quebrar as coisas no meio, né? Ele dá o exemplo assim, ele fala sobre ele, né? Eu tinha um sonho, um hobby de ser piloto de avião. Só que como eu era empreendedor, eu até tinha grana para fazer os cursos, mas eu não tinha tempo. Aí ele fala, eu achava que eu não tinha tempo. Aí disse que um dia ele estava lá, tipo, na casa dele de domingo. Aí ele falou que ele estava sentado, comendo uma bacia de Cheetos, assim. Ele falou, meu, por que eu não estou fazendo uma aula de pilotagem agora, velho? Eu podia estar fazendo uma aula daquele negócio que eu quero aprender. Eu tô aqui comendo um Cheetos, assistindo uma série aqui, nada a ver. Aí ele falou, será que eu não tenho tempo? Aí ele pegou e começou a quebrar a agenda dele. Esse é o método dele, ele fala, vai quebrando, né, fragmentando as coisas. Aí ele pegou e começou a falar assim, bom, eu tenho X tempo livre por semana, tal. Tenho 10 horas livres na semana. Ele falou, bom, 10 horas eu não consigo fazer muita coisa. Quanto que é o tempo que eu levo para ser um piloto? O tempo que eu levo, se eu fosse aprender tudo numa tacada só, seria 33 horas de curso. 33 horas é o total, eu tenho 10 horas livre por semana. Quanto eu consigo fazer? Em 3 semanas, ali 4 eu consigo fazer. Foi assim, cara, ele foi quebrando o tempo dele, quebrando a tarefa, né? Preciso primeiro fazer uma aula aqui, depois uma aula ali. 1 mês e meio, 2 meses, ele já conseguiu fazer o primeiro voo dele. Aquele voo, a gente sabe que é um voo teste, né? Um voo com monitor, com instrutor junto. Mas olha o salto do cara. Do tempo que ele estaria comendo um Cheetos, vamos dizer assim, ele estava investindo numa habilidade que ele queria aprender, né? Que era um negócio que ele queria fazer essa demanda. O Peterson fala isso também numa palestra dele. Ele fala assim, ele inclusive dava essa recomendação para alguns pacientes dele. Para quem não conhece, o Jordan Peterson foi por muitos anos psicólogo clínico, mais de 20 anos, né? Hoje, pelo que ele não atua mais, eu acho. Mas ele fala assim... Ele tem um curso de self-authoring. Self-authority, isso. Então, assim, mas é exatamente a mesma coisa, só que com um nome diferente, e assim, para ver que é um negócio que funciona, cara, que tem fundamento. Quando você, né, quando você pega um negócio muito grande, uma meta muito grande, e você quebra ela, como você falou, e de modo que você consiga realizar poucas coisas, coisas assim, que você consiga fazer, mesmo que seja ler 10 páginas, ler uma página, Isso é o começo. Ele fala assim, o Peterson fala assim, cara, eu tinha um paciente que ele não tinha, na semana dele, meia hora livre. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você quer emagrecer, então você vai fazer por semana 10 minutos de esteira. Aí o cara, não, calma, você vai fazer por semana 10 minutos de esteira. E o cara fez. Não vou lembrar o prazo, mas assim, coisa de meses. O cara tava correndo diariamente 1 hora por dia. Então, pô, o cara Exatamente. que não faz nada, aí o cara passa a correr 1 hora por dia, dá o quê? 5, 6 horas na semana? Pô, olha o salto. Né? Caminhando 10 minutos por semana, depois correndo 5 horas por semana. É o que você falou, cara. É tipo assim, o que eu dou conta de fazer agora? Agora eu dou conta de 10 minutos Exatamente. por semana. Não faço. Exatamente. Esse negócio da corrida, quando eu era novo, eu corria meias maratonas, né, que é de 21 quilômetros. Aí eu tive uma série de lesões durante a vida e quando começou esse negócio de pandemia e tal, né, todo mundo ficou meio, né, não saiu um pouquinho do centro, eu também fiquei algum tempinho meio triste, assim, e eu pensei, pô, vou tentar começar a fazer alguma coisa. E aí eu descia, no meu prédio não tem academia, mas tem uma esteira. Eu descia na esteira e eu comecei a andar, eu vou andar 30 minutos
na velocidade 6. E eu andava esses 6 minutos e, pô, legal. Só que aí, todo dia eu subia e falava assim, pô, cara, quer dizer, alguns anos não, mas já faz um bom tempo. Mas, pô, eu corri a meia maratona, eu andei 6 quilômetros, meu, eu tô todo acabado, todo quebrado. Isso foi antes de conhecer o trabalho do Jordan Peterson, por exemplo. Aí eu comecei a entender, falei assim, porra, cara, se eu ficar fazendo isso durante um tempo, vai chegar uma hora que eu vou conseguir fazer mais. Eu vou andar 40, 50, uma hora. Lógico que respeitando as limitações que eu acabei tendo, por causa de umas coisas que aconteceram, eu não vou, talvez, correr uma meia maratona. Mas, sei lá, talvez eu consiga correr 5 quilômetros. Essas corridas aí que tem da Corpore, por exemplo, que eu fazia todas. Nossa. Então, assim, são coisas realizáveis. Você pode ter uma meta ambiciosa, é legal ter a meta ambiciosa, mas é legal fazer exatamente o que você falou, e o que o Jordan Peterson fala, e que esse autor, agora que eu esqueci o nome que você acabou de falar, fala Claro. também com outras palavras, né? O Jordan Peterson fala micrometas, ele fala de quebrar uma coisa grande né, em pedacinhos, é exatamente isso. Mesmo esquema. E, cara, até um ponto que eu ia te falar. Bom, a gente falou sobre organização, disciplina. Existe uma outra situação também que o pessoal fala muito. O cara quer começar a estudar, enfim. E aí o cara sente, às vezes, a pressão do tempo que ele tá sem estudar, ou tá ficando mais velho, começa a sentir um certo desespero, que é normal. A gente começa a sentir essas reações quando a gente vai ficando mais velho, você vai percebendo que a idade chega realmente. Quando você começa a ter morte na sua família, você percebe que, de fato, a vida é finita e ela é muito rápida. Cara, eu sempre falo, eu acordei para uma situação que foi assim, tem uns 2 anos, foi logo no comecinho da pandemia. Na verdade, começou um ano antes. Eu tava um dia, tava namorando ainda, não tava noivo, na verdade, eu não tinha nem casado. Só até pai, então já tem um tempo essa história. Sim, eu acompanho. Tem um tempinho. A gente tava em casa e tal. Aí minha esposa, na época namorada, acordou de manhãzinha, pegou o celular e falou: Meu, você não sabe. Sabe sua prima? Ela falou: Minha prima tinha a mesma idade que eu, 25, 26. Meu, sua prima tal. Eu falei: O que foi? Porque ela viajava muito de uma cidade para outra. Ela morava na cidade que eu moro e trabalhava na cidade vizinha. Só que assim, meu, pensa aquela pessoa super bem sucedida, tinha acabado de abrir um escritório de arquitetura. Tinha acabado de abrir. Terminou a faculdade e tal, guardou grana durante os 4 anos de faculdade e abriu o escritório de arquitetura. Ô, meu, sua prima bateu o carro, sua prima teve um acidente e tal. Falei, mas a Camila tal, acidente aonde? Ele falou, não, parece que foi foi na academia dela, enfim, foi na academia, tava treinando. Falei, não, mas a Camila, cara, a Camila corre, igual você falou de correr maratona, ela corria, fazia esses eventos aí, que corre, todo mundo ganha medalha no final e tal. Falei, não, mas a Camila é super saudável. Ela falou, não, a Camila morreu, cara, teve uma parada cardíaca. Tá aqui a mensagem da sua mãe. Falei, que? Falei, cara, ela tem a mesma idade que eu, 25, 26. Falei, como assim? Falei, não. Falei, você tá errado, cara, você tá confundindo, não é minha prima. Aí eu peguei o meu celular, né, porque a gente tava vendo isso no dela. Cara, eu peguei o meu, uma enxurrada de mensagem de amigo. Pô, meus sentimentos, cara, sua prima, meus pesos, meus pesos. De fato, ela teve uma parada cardíaca num treino, cara. Tava treinando, não sei o que ela tava fazendo, era um treino, acho que um treino de crossfit, se eu não me engano, e teve uma parada cardíaca. Eu falei, cara, que loucura. Um ano depois dessa história, meio que na mesma época, acho que a minha prima foi ali entre junho e julho, não vou lembrar direito. Um ano depois, um colega de infância também, cara, cara forte, aquele cara, sabe aquele cara que eu tive a época de comer batata doce com frango, sabe o cara que só come batata doce e frango? Era esse o cara era grande, velho, forte. Tinha acabado de comprar equipamento para começar a fazer show sertanejo, que ele era cantor, fazia as aulas dele. Inclusive, ele chegou a fazer umas 2 lives no comecinho da pandemia, live beneficente, para arrecadar alimento. Cara, a gente tá lá, foi o almoço de Páscoa, cara. O almoço de Páscoa, a gente tá lá comendo e tal também. Aí recebi uma mensagem no WhatsApp do meu tio. Infelizmente, o seu amigo, o Leandro, veio a falecer. Teve dengue hemorrágica, cara. Aí você vai ver, o cara entrou, mesma idade que eu, o cara entrou no hospital, conversando, trocando ideia, brincando. O cara era brincalhão pra caramba. E na madrugada teve choque hipovolêmico, morreu. Falei, caraca,
quando acontecem umas situações dessa, e quem tem aí entre os 25 e 26 está assistindo a gente, quem tem entre 30 e está assistindo a gente aqui, às vezes a gente vive com a impressão de que a vida é infinita. Você não para pensar que daqui a pouco seu corpo não vai responder igual respondia 10 anos atrás. Seu fôlego não vai ser o mesmo que era 10 anos atrás. Você vai ter dores no corpo que você não tinha. A roupa que entrava não vai entrar. Você vai começar, né? Você vai começar a sentir um certo desconforto ao olhar no espelho que você não sentia. Então, umas coisas vão acontecendo e a gente acaba vivendo como se fosse infinito, né? Exatamente. E aí você vê umas mortes na família, ou próximas assim, você fala, cara, o que eu tô fazendo com o tempo que me resta? O que eu tô fazendo? Porque é o tempo que me resta. É meio foda falar isso, mas é o tempo. Mas é. Né? Você vai ter mais 50 anos de vida, comparado com a história da humanidade, é muito pouco. É um sopro. 50 anos na história do mundo não é nada. Então, a minha pergunta para você seria, o que a gente fala para essa galera que tá vendo a água bater na bunda, mas às vezes fala, putz, mas se eu começar a estudar, eu vou ter que abandonar minha série da Netflix. Essa galera que às vezes quer o caminho sem o sofrimento, como que você vê isso, cara? Cara, eu acho o seguinte, não existe... A única coisa que... Isso é uma coisa muito legal do que o Ícaro de Carvalho fala, que é assim, a única coisa que enriquece, e eu digo enriquece não só no sentido financeiro, mas também no sentido no sentido espiritual, no sentido de conhecimento. A única coisa que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, assim, tem pessoas que trabalham e falam, não consigo estudar porque eu trabalho. Tem pessoas que, como você falou, que não quer abrir mão da série do Netflix, não quer deixar de jogar, ficar no computador o dia inteiro jogando online ali, e o tempo está passando. Então, assim, isso foi um clique que eu tive também. Eu tenho esse meu perfil há 13 meses. Foi nas vésperas do meu aniversário de 40 anos. Eu cheguei nas vésperas do meu aniversário, eu também tenho uma filha, ela vai fazer 11 anos. Eu cheguei e pensei assim, se eu morresse agora, o que eu ia deixar para minha filha? Aí eu comecei a parar para pensar, falei assim, eu não digo nem financeiramente, eu digo assim, eu digo o que eu posso deixar para minha filha, quem serei eu na memória da minha filha? Porque a gente morre e a gente pode deixar bens materiais, e isso é ótimo, né, você poder deixar, mas o que você deixa no coração das pessoas? E o que eu digo é o seguinte, cara, eu acho que você tem que fazer o máximo possível. Como você falou, a vida é finita, a medicina está evoluindo, a gente está vivendo cada vez mais, mas mesmo assim é muito pouco, e você não sabe o que pode acontecer amanhã, cara. Principalmente no meu trabalho eu vejo muito isso. Eu vejo pessoas cheias, né, pessoas assim que deviam ter lá os seus sonhos, deviam ter lá os seus objetivos e morreram. Morreram assim, tomaram um tiro, tomaram uma facada, bateram o carro, caíram da escada, escorregou no banho, tava tomando banho, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Tipo, as mortes daquele filme, né, da premonição. Acontece, as coisas acontecem. Então, eu acho que as pessoas não têm que deixar para amanhã, né? Tem que começar agora. Você quer prestar um concurso público, ou você quer estudar alguma coisa, você quer começar uma faculdade? Começa. Assim, eu acho que a principal coisa assim, é começar, sair da inércia, sair do 0 pro 0,1, pro meio, pro 2, 3, e assim vai. É começar. Se você tem pouco tempo para fazer uma coisa, como o autor que você citou tinha pouco tempo, você pega esse pouco tempo e faz o pouquinho que você pode, mas o importante é começar. E a gente tem que ser realista para algumas coisas. Como você falou, a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais difícil fazer certas coisas. Por exemplo, mesmo que é importante ter uma meta ambiciosa, mas essa meta ambiciosa tem que ser uma coisa realista. Não adianta eu colocar na minha cabeça agora, eu vou ser um astronauta da NASA. Eu não vou ser um astronauta da NASA. Eu vou, sei lá, eu quero ser bilionário igual o Elon Musk. Eu não vou ser bilionário igual o Elon Musk. É óbvio que a gente tem que ter consciência de que existem limites. E a gente tem que ter consciência também que algumas pessoas são melhores em umas coisas do que são em outras. E vice-versa. Tem pessoas
que são muito boas no futebol e são muito ruins no basquete. Sim. Tem pessoas que são muito boas de matemática, mas não conseguem escrever um parágrafo que faça sentido. Uhum. Isso é normal também. Temos que ter consciência das nossas limitações. Mas o medo de começar, eu acho que é a coisa que paralisa mais as pessoas. E as pessoas acabam usando esse medo como uma muleta a vida inteira. E eu digo isso porque eu já fiz isso. Acho que todo mundo já fez isso. Uhum. Sabe, eu na minha carreira, eu tive um episódio que eu sofri um atentado, que eu tive um dano físico gigantesco, e durante muitos anos eu usei isso como muleta. Eu falava assim, eu tô aqui eu fiquei um tempo fazendo um tipo de perícia, eu não vou mencionar, porque quem faz talvez se ofenda, mas eu tava fazendo um tipo de perícia assim que eu julgo que qualquer um poderia fazer. E eu falava assim, não, beleza, eu tô aqui fazendo isso, mas pô, também olha o que aconteceu, né? Eu acho que não dá para eu ser muito mais que isso. Aí quando eu coloquei na cabeça que chega, né, de usar meus medos e aí entra de novo aquela questão. Era eu mesmo me sabotando. É a autossabotagem. Quando eu deixei isso para trás, eu comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer e fui trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, que é na equipe do DHPP, equipe de homicídios, que era o que eu queria fazer desde lá do começo, em 2005. Eu fui conseguir, em 2006, aliás, eu fui conseguir em 2017, quase 11 anos depois. Demorou. Mas, assim, se eu tivesse continuado usando o meu medo como uma desculpa, como um limitador, como uma muleta, eu continuaria fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu ia ganhar o mesmo salário, não ia mudar absolutamente nada. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, horário bonitinho, ia ter meus finais de semana livres, ia dormir todo dia na minha cama, ia viajar nos feriados, porque eu teria feriados, hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais noção de final de semana, para mim dá na mesma. Final de semana, feriado, porque eu vou trabalhar no final de semana, não estou trabalhando hoje, que é quinta, entende? Então, assim, comecem. Se você quer fazer alguma coisa, começa. Pode ser que não dê certo. Então, assim, também não é uma garantia que tudo vai dar certo. Mas a única certeza é que se você não fizer, aí sim não vai dar certo. Porque você não está nem começando. Então começa. Pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo. Se der certo, é mérito seu, isso aí é muito importante. Você tem que aceitar os seus méritos e ter orgulho desses méritos, sem achar que você é especial por causa disso. É simplesmente o que você nasceu para fazer. Todo mundo tem alguma coisa que ela é boa, às vezes ela não descobriu ainda. Sim. Então comece a fazer e veja se dá certo. Se não der certo, também não é demérito nenhum você parar e tentar outra coisa. O importante é começar. Eu acho que essa seria a melhor dica que eu posso dar. Comece a fazer alguma coisa. Quer começar a estudar? Você está muito tempo sem estudar e você precisa ler o Mapas do Conhecimento do Jordan Peterson, ou ler Senhor dos Anéis mesmo. Pô, Senhor dos Anéis, você pega os 3 livros, tem mais de 1000 páginas, 1200 contando os anexos. É difícil você pegar aquele negócio para ler. Então, assim, começa lendo um pouquinho. Eu paro na mesma parte quando eu começo a ler, que é ali na festa do Bilbo. Não consigo. Não, então, é porque justamente porque esse começo, de fato, é mais chatinho. Até porque... Não, mas sabe por quê, Vitor? É porque o Tolkien, o escritor, né, para quem não sabe, o J.R.R. Tolkien, o cara que criou toda a Terra, criou tudo do Senhor dos Anéis, ele é um cara muito descritivo. Ele fica 20 páginas descrevendo a geografia de um lugar. Tá descrevendo. Só que quando você começa a se acostumar, isso é uma coisa... Pô, Vitor, eu vou te lançar o desafio aí, meu. Leia Senhor dos Anéis, cara. Passa da festa do Bilbo. Eu li o Hobbit, gostei pra caramba, engatei no Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Cara, não consegui terminar, cara. Parei ali no aniversário do Bilbo. Falei, porra! Seguidores do Vitor aí, vocês têm que cobrar ele pra ele terminar o Senhor dos Anéis. Cara, você passou da festa do Bilbo, você vai deslanchar. Eu demorei 1 mês pra ler a Sociedade do Anel. Agora, quando o Duas Torres e o Retorno do Rei, que são o 2º e o 3º livro, eu li os 2, cada um em 2 dias. Então vamos lá. Você leu Musashi?
Li o primeiro e o segundo volume. Eu li os Musashi, li o livro dos Cinco Anéis. Você leu as Crônicas Arturianas do Bernard Cornwell? Não, essa eu nunca li. Vamos fazer assim, ó. Se você lê os três, são três. E é pequeno. Tá. Cada um tem 480, 500 páginas. Não é tão grande assim. Tá. O do Musashi, cada volume tem 1000 páginas. 1000 e lá vai fumaça, sim, sim. Já li os dois também. Então, esses dois ali, acho que eu levei um ano para ler os dois. Baita tempo. Eu lia, parava, aí lia um pouco do mangá, voltava e lia mais um pouco do livro. O Vagabond, não era? Vagabond, tô esperando a continuação. Tá parado na luta do Kojiro, tá aqui. Mas ler os três aí do Cornwell, que eu me comprometo a ler O Senhor dos Anéis, aí a gente faz uma live depois para falar sobre... Beleza, fechou. Eu vou comprar, terminando aqui, eu já vou entrar lá na livraria preferida, não vou citar o nome, mas é uma livraria muito boa e vou comprar. É uma trilogia? É uma trilogia, é do Bernard Cornwell, é o Inimigo de Deus, na verdade o primeiro é o Rei do Inverno, Inimigo de Deus e Excalibur, que é o terceiro. Beleza, fechou, vou comprar os três e vou ler. E eu quero que você leia, não, cara, sério, lê Senhor dos Anéis, cara, é maravilhoso o negócio. Todo mundo que leu fala isso. E ele traz muitas lições, cara, assim, lições de verdade, assim, porque o Tolkien, ele era um cara extremamente culto, ele era o melhor amigo do C.S. Lewis e do Crônicas de Nárnia. Os dois criaram tudo. Se não fosse eles, não existiria Game of Thrones, não existiria Hobbit, não existiria o Hobbit, não, Harry Potter, não existiria nada disso. E Senhor dos Anéis é maravilhoso, ele traz muitas lições, e uma dessas lições é uma coisa importante até que remete ao que a gente falou agora há pouco, sobre como a vida é finita. Tem uma passagem que o Frodo está sentado lá nas minas. Você deve ter assistido os filmes, né? Sim, opa. Então, no filme eles trazem essa fala, que o Frodo está sentado com o Gandalf lá dentro da mina dos anões, das minas, acho que era Moria. Eles estão sentados lá, daí o Frodo fala assim pro Gandalf, ele fala... Pô, eu realmente não queria que esse anel tivesse vindo parar na minha mão. E não queria estar vivendo os tempos que a gente está vivendo hoje. Aí o Gandalf fala para ele, isso é um negócio que ficou muito marcado em mim, tá no livro e tá no filme, é maravilhoso. No primeiro filme, que o Gandalf fala para ele assim, do mesmo jeito que a gente não tem como controlar certas coisas que acontecem com a gente, e do mesmo jeito... Aí ele fala também que ele queria que o Gollum lá, né, o Sméagol lá, o lá do olhão azul, que ele morresse. Aí ele fala assim, do mesmo jeito que a gente não tem como controlar as coisas que acontecem, e a gente não tem como resolver coisas que estão fora do nosso controle, eu estou falando com outras palavras, mas é basicamente isso. A gente também não pode controlar o tempo que a gente vai viver. O que a gente pode fazer é procurar fazer o melhor possível com o tempo que a gente tem. Então, eu acho que fica isso daí, também voltando naquela coisa de que a vida é finita. Você não tem como controlar as coisas, tudo que acontece com você. Você tem como controlar o que você pode fazer diante de tudo, diante das adversidades e diante também das conquistas. Fazendo um paralelo com o concurso público. Pô, é legal você passar no concurso público da carreira que você quer, mas não é só passar no concurso público. Você passou no concurso público, aí começa uma série de responsabilidades. E é justamente isso. A vida é uma sucessão de acontecimentos. A maioria deles vão ser ruins. Alguns vão ser bons. É tentar extrair o melhor do bom, o melhor do ruim, e seguir em frente. Então, para começar a estudar, é pegar, nem que você leia 5 páginas. Você não precisa pegar você mesmo, você não precisa pegar a Sociedade do Anel e ler em uma semana. Mas segue em frente. O aniversário é chato mesmo. Eu confesso essa parte também. Só que depois do aniversário é a hora que começa toda a jornada lá para tentar destruir o anel. E, pô, o negócio fica legal. Eu acho que na vida é justamente isso. Quando a gente está muito tempo sem fazer alguma coisa, o começo vai ser chato, vai ser cansativo e vai ser dolorido. Só que se a gente largar, a gente nunca vai terminar nada. E muitas coisas na minha vida eu realmente não terminei.
Hoje eu estou aprendendo se eu começar, eu tenho que, no mínimo, perseverar até ver que não vai dar certo. Ou continuar até dar certo. Mas não desistir simplesmente por desistir. E para isso é bom ter as metas, é acordar no horário, é anotar as coisas. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar nesse sentido. Perfeito, cara. Não, muito bom. E aqui só fazendo aí uma correção, você falou que hoje você não está trabalhando, você está trabalhando, você está aqui investindo no canal, cara. Tá vendo Não, aqui? sim, eu fico o dia inteiro, inclusive, Trabalhando pessoal, fora do trabalho. quem vier é o trabalho depois do trabalho. Quem me seguir aí, tiver dúvida sobre perícia criminal, é um compromisso que eu tenho desde o dia 12 de dezembro de 2020, que eu abro caixinha de pergunta absolutamente todos os dias. Tá? Tem dia que eu não tô afim de responder porra nenhuma, não tô afim de responder que faculdade faz para ser perito criminal. Aliás, isso eu já não respondo. Eu falo para ler o edital, mas assim, eu abro caixinha todo santo dia. Isso é uma coisa, entra nessa coisa da disciplina. Eu me forço a abrir caixinha absolutamente todos os dias, nas minhas férias, o dia que eu tô no sítio do meu tio, fui pra praia, todo dia, nem que eu demore para responder. Então é uma coisa de disciplina mesmo. Me acostumei. Agora todo dia eu abro a caixinha e se você for lá nos meus stories, quem for lá ver, vai ver assim, tem um monte de pontinho ali. Cada um daqueles é um story que eu tô respondendo alguma coisa, que eu tô postando alguma coisa. É disciplina, cara. E eu era uma pessoa, eu não gostava de falar. Eu pensei, quando eu comecei a fazer o perfil, eu falei assim, puta, cara, vou ter que ficar fazendo vídeo, né? Mas daí no final das contas eu descobri que é só Costuma, né? porque, né? Eu sei falar, né? Eu consigo ler, então não custa nada, né? É manter a disciplina e fazer todos os dias, até que uma hora vai ficar uma coisa natural para você. Isso aí eu acho que é para grande maioria das coisas. Não, legal. Bom, só para finalizar aqui, então, a gente falou da pessoa que escolhe ali, né? Prefere não perder a Netflix, a série, né? Às vezes fala assim, puxa, mas eu vou perder a série, eu vou perder aquele momento que Mas eu dá tô... para fazer, né, Vitor? Hã? Dá para fazer as duas coisas, Dá, cara. Eu dá, não deixo de assistir nada. não Eu dá, não mas deixo. É dá. assim, é se Mas organizar, é se organizar. se organizar. Mas o ponto é que assim, a galera acha, e isso é muito interessante, quando eu converso com amigos assim mais novos, o pessoal acha que você escolhendo ficar mais tranquilo, vendo uma série na Netflix, por exemplo, não sou o cara utópico louco do trabalho também, não é isso. Mas assim, quando você pega e fala, putz, eu vou evitar me desgastar agora, eu vou evitar tomar uma decisão para deixar outras em aberto, você acha que você está adiando. Na verdade, não. Você acha que você está evitando o sofrimento. O que você está fazendo é adiando a chegada, mas ele vem de qualquer forma, cara. O que eu mais vejo hoje são amigos chegando nos 30 e falando para mim: putz, cara. Cara, eu saí de casa, comecei a morar sozinho com 17 anos. 17 anos já estava pagando boleto. E os meus amigos com 17 anos estavam me chamando para ir na balada. Porra, não sei o quê. Sim. Falar, mano, se eu for na balada eu não consigo pagar a conta. E os caras me. Cara, eu já fui zoado na época. Cara, você tem uma noção, teve uma vez que eu lembro que eu saí do trampo, trabalhava de auxiliar administrativo. Gostava? Não, pagava a conta. Ponto. Cheguei na. Tipo assim, os caras insistiram tanto, tinha desconto na balada, falei, não, beleza, eu vou. Aí saí do trampo, fui direto pra festa, lá pra baladinha de terno. Cheguei de terno, guarda-chuva e tal. Aquele pique office boy mesmo, né? E Os caras, você é alto pra caramba, né? Deve ter se destacado de terno ali. né, de terno, tal, guarda-chuva. E os caras ficaram me zoando na balada. Falaram, o garçom chegou, traz um martini aí pra gente. Aí assim, não é sendo arrogante, mas aí você vai ver os caras hoje, são os caras que, meu, estão chegando nos 30 e o cara dirige o carro do pai, sabe? Então, cara, é o que eu falo. A pessoa que acha que ela vai evitar, ela não vai evitar, só vai adiar. A carga de sofrimento que a gente tem que ter, ela é inevitável. É igual o Thanos, é Sim. inevitável, sabe? O desgaste, a dor de cabeça, putz, ter que fazer, né? Como o Rix falou, tem que fazer um negócio que você não tá afim no dia, que você, puta, cara, hoje eu vou tirar para relaxar. Cara, se você evita hoje, você pega amanhã. Se você falar, não, eu não vou fazer porque eu não quero dor de cabeça, a dor de cabeça te acha amanhã, semana que vem, depois. Então, assim,
pro bem, escolhe o sofrimento que você quer ter. Essa é uma frase que eu falo muito para amigo. Eu falo, cara, escolhe, você quer sofrer pelo quê? Você quer sofrer para criar um canal, para criar um perfil, para estudar para um concurso? Escolhe, porque se você não escolher, você vai sofrer do mesmo jeito, só que é pior, que aí você é pego de surpresa. É um dia que Sim, você acorda e fala, bicho, eu tô com 30 anos, eu não construí nada, e não é financeiramente. Eu não construí sim. legado nenhum, cara. Tipo, você acorda com os 30 e fala, bicho, o que que eu fiz até agora? Né? Então, para não ter esse sentimento amargo, escolha o sofrimento aí que você escolhe um sofrimento e pega ele aí como seu sofrimento de estimação. Essa é a minha dica aí pra galera. Sim. E outra, e cara, alguma coisa você vai aprender com esse sofrimento também. O sofrimento, a vida é sofrimento, cara. A gente já nasce chorando, né? É isso aí. Então, assim, você tá sofrendo desde o primeiro átomozinho de ar que entra no seu pulmão, cara. E você tem que aprender alguma coisa. O bebê, ele começa a chorar porque tá doendo, e depois ele para de chorar porque ele aprendeu a respirar. Então, cara, o sofrimento, a gente vai tirar alguma coisa do sofrimento. Tudo que eu tive de sofrimento, de dor e de ruim na minha vida, pode ter demorado, mas eu aprendi alguma coisa. E assim, ó, eu digo assim, pô, apanhei bastante e ainda apanho de vez em quando. Tô apanhando menos porque eu tô aprendendo. Eu aprendi com as primeiras vezes que eu fui apanhando. Mas, cara, a gente vai sofrer o tempo inteiro. Você vai sofrer. Mas e é o que você falou assim, cara, fugir desses sofrimentos acabam tornando eles pior no futuro. A gente é gostoso ficar em casa o dia inteiro assistindo Netflix e não prestar atenção em nada que você tem para fazer. Mas uma hora você vai ter que fazer e vai ser pior porque você perdeu muito tempo para começar a fazer aquilo que você podia ter começado. Sim, sim. Eu mesmo poderia ter começado o meu perfil muito antes, mas eu ficava enrolando porque eu não queria aparecer, não queria falar. Quando eu comecei a fazer, que eu me dei conta, vou fazer 40 anos daqui a um mês, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E comecei, e aí vai indo. O concurso é a mesma coisa, o edital, por exemplo, não é todo ano que tem concurso para perito. Tem concurso todo ano, mas assim, se você for ver, assim, tem concurso no Rio Grande do Sul, no Amazonas, não vai ter concurso todo ano em São Paulo, o último foi em 2013, sabe-se lá quando vai ter de novo, mas se você usar isso como desculpa, não, puta, não tá tendo concurso, eu não vou estudar. Na hora que sair o concurso, você não vai mais ter tempo de estudar. Então, se você quer prestar um concurso, pega o último edital, vê o que cai e começa a estudar, faz um cursinho preparatório, é, baixa PDF do que tiver para baixar e ler, segue perfil de peritos aí, segue o Danilo Pelege, né, do Empate, que posta muita coisa, me segue, tem um monte de gente para você seguir. Hoje em dia era uma coisa que eu não tinha em 2005. A gente tem muito conteúdo de graça. No Tem. E YouTube, em língua portuguesa, cara, porque antes o pouco que você tinha era em inglês. Não tinha ninguém, tipo, igual você, falando em português sobre a profissão de perito, por exemplo. sim, tem muita gente, tem a Amanda Mello, a Amanda CSI, Você sabe. que tá aí há muito tempo fazendo isso, tem o Diego Lameirão, Perito Lameirão, tem o Walker do CSI Underline BR, tem um monte de gente falando sobre perícia, você joga no YouTube, tem aula pra caramba de graça, tem minha, tem dela, tem de todo mundo. Você consegue, hoje em dia, eu falo de verdade. Se você for uma pessoa organizada e você for uma pessoa que consegue aprender lendo, você consegue passar num concurso sem pagar um centavo, só o dinheiro da inscrição. Eu sou um pouco diferente, eu gosto de ter aula, eu gosto de um professor me explicando e depois eu vou ler. Mas tem gente que consegue sozinha. É possível você passar num concurso público sem gastar um centavo. O único dinheiro que você vai gastar é a sua internet, que você já vai pagar de qualquer jeito, porque se você não estiver fazendo isso, você vai estar vendo Netflix. Como que Né? não, exatamente, exatamente. Então, assim, começa a fazer, cara. A gente, hoje, você gosta de histórias medievais, você Sim, deve faço conhecer isso. histórias reais. Cara, Exatamente. hoje, uma pessoa assim, de classe média abaixo, uma pessoa pobre, vive melhor do que reis viviam no século XV. Sim, sim. Vive muito mais, tem uma longevidade muito maior, tem acesso a coisas muito melhores do que Sim. tinha antigamente.
e a gente joga muito desses nossos privilégios no lixo. Uhum. E o tempo é um privilégio. O tempo é um privilégio. O tempo ele é relativo, o tempo ele corre de maneiras diferentes, mas nós, seres humanos, percebemos o tempo como uma coisa linear. Então, pô, aproveita o seu tempo. O seu tempo é um dos bens mais preciosos que você tem. É como o Thiago Nigro acho que fala, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um curso, não tenho dinheiro para comprar um livro, né? Cara, o principal ativo do ser humano é o tempo. Pega um cara, Exatamente. o cara que construiu a vida inteira, financeiramente o cara já, estourou, o cara faria tudo, daria a grana dele inteira para ter mais tempo, só que ele não tem. Então o principal ativo é o tempo, né? Sim, com Cara, certeza. Eu não consigo comprar um livro, um curso. Tem tempo. Tem tempo livre, tem 2, 3 horas para ver um filme na Netflix de repente. Cara, vai ler um livro gratuito, como você falou. Tem muito material gratuito, canal. O cara que não quer ler livro, ele tem um canal no YouTube mastigando conteúdo para ele ali, cara. Sim. Um livro. O cara levaria, sei lá, 2 semanas para ler um livro de linguagem corporal. Hoje você acha aí canais no YouTube traduzindo o conteúdo para você em vídeo de 15 minutos. Entendeu? Com animação bonitinha, que você entende. Com animação, com tópico, com mapa mental. Né? Ainda mais essa geração, nessa era de curso online. Cara, escreva-se seu e-mail aqui, mapa mental gratuito, aula gratuito, live gratuita. É aquilo. Capacidade de sucesso é você conseguir, né, com as suas próprias pernas, conseguir gerar seus meios de subsistência, conseguir gerar a sua segurança e ter a sua satisfação pessoal. Isso em qualquer idade. Né? Você pode chegar, por exemplo, nos 50 e não ter obtido nenhuma dessas coisas e também não estar satisfeito. Mas é o que a gente fala, né? A satisfação pessoal está associada a, primeiro, você ter uma noção, uma certa noção de que você teve algum gasto, algum custo pessoal no seu processo de desenvolvimento. Se você chega e que simplesmente ganha 10 barras de ouro, você provavelmente não vai dar valor, além de torrar aquilo, como a gente sabe, a maioria das pessoas que ganha na Mega Sena, a maioria acaba reincidindo numa vida mais pobre do que depois você ganha dinheiro. Então você precisa ter uma breve noção de que você teve um certo sacrifício para obter o que você obteve, tem que ter a capacidade de prover segurança para você, uma vida minimamente confortável em questão de alimentação, de higiene básica e aquela vida de satisfação pessoal. A satisfação pessoal é um coeficiente muito subjetivo. Não dá para dizer, né, se o cara que, tipo assim, obteve bens materiais antes dos 30, ele é mais satisfeito ou menos. Mas é todo o rolo, né? Toda a pirâmide aí de situações. Então, você tem a satisfação pessoal, capacidade de gerar segurança, capacidade de gerar higiene para você, para as pessoas que você ama, enfim, mais próximas, alimentação, falei de segurança, né? Satisfação pessoal. E claro que não se ganha a vida com textão na internet. É muito mais fácil você criticar estando no sofá do que você, de fato, dar o sacrifício e obter a sua satisfação. E quem está satisfeito não está reclamando em textão na internet. O cara que está satisfeito, ele está sentado lá na dele. Né? Ele o cara que não quer ter razão. Mas, enfim. Sim. A gente tem muito... Hoje em dia a gente tem muito engenheiro de obra pronta, né? O cara ele tá pronto para criticar o que o outro construiu, mas ele não consegue colocar um tijolinho fundamental na obra que é a própria vida dele. Com certeza. Inclusive, Rick, só para a gente finalizar, eu recebi muitas perguntas aqui na caixinha. A mesma pergunta que eu recebi no começo, a pergunta que a gente mais recebeu, na verdade, é a mesma. Que essa pergunta... Joga aí. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Cara, curiosamente, eu estou clicando aqui, ele está me dando uma mensagem. Você pode receber perguntas com os indicadores visuais, não é possível mostrar, acho que a gente está em 2. Bom, cara, é uma pergunta assim, você já respondeu, tá certo? Você já falou sobre ela, mas o pessoal pergunta muito, eu já falou nos seus stories. Quais livros ele recomenda para quem quer iniciar nos estudos da perícia criminal? Acho que é no estudo para prestar concurso. Acho que deve ser. Então, isso eu não falei, cara. Eu acho assim, isso especificamente eu não falei, porque não existem livros específicos para você estudar para um concurso público. Essa é a realidade. O que existe é o seguinte, existe o edital do concurso, e o edital do concurso traz tópicos. Matemática, cai isso de matemática. Não existe um livro. Existem apostilas de cursinho, materiais de cursinhos preparatórios,
Muita coisa do concurso para perito criminal, ou você vai garimpar, por exemplo, matemática, química, física, e biologia e português, eu ia em sebo e comprava livro de ensino médio, porque é esse o nível da matéria que é cobrada. O que eu recomendo? Para quem pode, fazer um cursinho preparatório. Não é muito caro. Hoje tem cursinhos online, eu fiz cursinho presencial. É fazer um bom cursinho. Existem livros, sim, que são legais para quem quer se aprofundar nos assuntos e só conhecer os assuntos, porque assim, a prova para perito criminal, se você pegar a prova, cai muito pouca coisa de perícia criminal, especificamente. Cai medicina legal, cai criminalística, que eu poderia dizer que são duas coisas que eu aplico no dia a dia. Entendi. E caem coisas assim que vão te dar conhecimentos, que vão te ajudar a, depois que você ser perito criminal, a aplicar no dia a dia. Tipo matemática, biologia. Eu não pego no meu trabalho, não tem nenhuma situação que eu preciso fazer uma equação de segundo grau. Mas eu sabendo uma equação de segundo grau, eu consigo me ajuda nos cálculos de manchas de sangue, por exemplo. Para você calcular a altura que a mancha de sangue caiu, você precisa saber seno, cosseno, tangente, e isso cai na prova. Entendi. Então, assim, existe a editora, posso falar o nome da editora, Vitor? Pô, manda brasa. Existe a editora Millennium, que é com 2 L's, 2 N's, aí, e Millennium com M, editora Millennium. Quem quiser vai lá no meu perfil, eu estou seguindo lá. Eles têm ótimos livros de perícia para quem quer conhecer perícia. E tem, por exemplo, livro de criminalística para concurso público, mas não tem um livro biologia para concurso público. Você tem que pegar um livro de biologia e estudar biologia. Então, eu acho que a dica é essa. E nem todo concurso de todo estado é igual. Pega o edital do concurso que você quer prestar, vê o que cai e vai atrás do material. Se você puder, tiver condições, faça um bom cursinho. Se você não tiver, eu te garanto que você acha a maioria das coisas de graça na internet. Eu não estou falando para baixar livro pirata, eu estou falando que você acha material que é genuinamente gratuito na internet. Uhum. Perfeito, perfeito. Ó, então, Rix, primeiro aqui, só para finalizar, então, agradecendo o pessoal que mandou selo pra gente. O Daniel Santos, que mandou 2 selos, e a Tânia Mara, essa galera que apoia a live. Pessoal, muito obrigado. Gente, queria então pedir para vocês que ainda não seguem o perito Rix Averbach aqui do canal, do perfil Local Preservado, já clica aqui, pessoal, na setinha, aqui embaixo, você consegue seguir o perfil dele lá. Rix, cara, live muito, muito, muito legal, e queria te agradecer por ter participado. Foi um papo muito massa, foi para vários lados. Lembrando que a live fica salva, quem tá perguntando aí pode ficar tranquilo. É isso, cara. Considerações finais? Pô, cara, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Durante esses 13 meses que eu tenho aqui de perfil, eu tive pessoas assim que eu sou muito grato, assim, pessoas grandes como você, assim, que é gigantesco, super conhecido, que me deram a oportunidade de falar. Então, hoje eu estou tendo essa oportunidade novamente. Quero te agradecer muito pela oportunidade de falar aqui hoje. Para quem quer saber sobre perícia, siga lá, que nem o Vitor falou, clica aí em cima no Local Preservado. Para quem gosta de podcast, eu assisti todos que você foi, do Inteligência Limitada. Nossa, achei que foi o melhor, o Vilela. Não, então, eu fui um dia, eu não fui no Inteligência Limitada, mas eu fui no A Deriva, o Arthur Petri. Fiquei 4 horas e 48 minutos lá com ele. Quem quiser ir lá ver, vai lá assistir. Mas o que eu quero falar principalmente aqui para finalizar é te agradecer, principalmente, pela oportunidade e falar para as pessoas assim, cara, por mais que possa parecer que hoje tá muito difícil, que você não consegue fazer nada além de ficar sentado, assistir a sua Netflix ou qualquer outra coisa que você acha que te limita, não precisa ser assim necessariamente. Desde que você tome uma atitude, que você comece a fazer alguma coisa. O concurso público é assim, a vida é assim, não deixa o tempo passar sem fazer nada de significativo na sua vida. Tenha uma vida significativa. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo. E também que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu vi a sua caneca aí. Para vocês verem, eu faço tudo o que eu faço
eu tô aqui hoje com a camiseta do Heavy Lero, do Casa Gastão, do Gastão Moreira. Além de perito criminal, eu faço as legendas, todas as legendas do Wiki Metal e do Heavy Lero. Eu sei que você gosta de rock. Então, assim, basta você ter um pouquinho de organização. Eu acho que isso é o principal na vida de todo mundo. Organizem-se e façam algo significativo com as suas vidas, porque o tempo acaba. Pode acabar naturalmente, pode acabar tragicamente. O que importa é o que você vai fazer nesse meio tempo. É isso aí. Beleza, cara. Então, brigadão mais uma vez pela participação. Espero ver você aqui em breve, tá certo? Novamente. E também agradecer a galera que ficou com a gente até agora. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Semana que vem a gente tem mais uma live do Poder da Comunicação. Pessoal, boa noite para todos. Valeu, Rix. Abração. Boa noite.